espectadores, eu sou Beth Pimentel, aqui do Mulheres que Fazem na WNTV. E hoje estou com uma pessoa muito especial aqui, porque especial em vários sentidos, mas no sentido do inusitado do termo. Vocês já ouviram falar de biologia do comportamento? Já? Mas e biologia do comportamento no marketing? Eu estou com o Pedro Camargo, muito prazer, Pedro. Obrigada por estar aqui. Prazer é meu, imagina. E eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sempre falo um pouquinho, mas então é porque a TV não tem muito jeito. Mas contasse, assim, sinteticamente, a tua história. Vamos lá. Bom, eu sou graduado em Direito na Estadual do Rio de Janeiro, mas sempre fui fascinado por marketing. Estudei marketing, fiz marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, um curso técnico. Depois fiz a pós-graduação em marketing e voltei para Ribeirão Preto, de onde eu sou. Comecei a dar aula em marketing, tá? Depois fiz o meu mestrado, que já é na área de educação também, porque eu gosto muito disso, de misturar as áreas, né? Mas sempre dei aula, sempre fui professor de marketing, da área de marketing. E sempre fascinado pelo consumo, né? Por que as pessoas compram, né? Por que consomem? E da onde vem essa ideia do porquê consome, na sua história pessoal? Na minha história pessoal, essa dúvida aí, assim, por que as pessoas consomem? Eu acho que vem antes, Beth. Eu sempre quis fazer, por exemplo, psicologia. Eu achei que um curso, mas naquela época, não faz curso, mas não faz psicologia, não pode, faz direito. Né? Então é o certo fazer o direito. Por uma questão familiar? Familiar. O pai, né, acha, não, o certo é fazer direito, né, ou fazer engenharia, ou fazer, enfim. Que dá dinheiro. Isso. Que dá dinheiro. Isso, meu filho. Ou ser gerente do Banco do Brasil, né? Naquela época, ser gerente do Banco do Brasil era bacana também. E aí eu fui fazer o direito, que foi maravilhoso, né? Aprendi muito, eu tive lições fantásticas em direito, adorei estudar direito, me deu uma base fantástica. Mas eu já tinha essa curiosidade. No entanto que no direito, eu gostava de direito comercial. Eu já ia buscar bolsa de valores, entender o que é o direito comercial. Eu sempre pendia para o comércio. Quando, enfim, no final da faculdade eu reconheci que não, eu tenho que fazer alguma coisa ligada a isso. Né? Você não chegou a atuar como advogado? Em nenhuma... Não. Tá. Não cheguei. Me formei, eu me formei, estudei bastante, fui um excelente aluno, mas só me formei, só peguei... E foi direto para o mestrado? Não foi direto para o mestrado. Eu fui sair da faculdade, eu voltei, fui para os Estados Unidos, fiquei 4 meses lá, voltei, né? Terminando meu inglês, voltei. E quando eu voltei para o Rio, meu irmão tinha montado um estúdio de áudio, né? Eu já trabalhava em agência, eu fazia direito de manhã, trabalhava em agência. E meu irmão montou um estúdio de áudio em Ribeirão Preto. E ele falou, Pedro, por que você não vem para cá? Você fica aí no Rio, vai começar tudo de novo, tem que pedir emprego de novo. Né? Falei, boa ideia. Eu sou meio maluco, eu falei, vamos, né? Meio impulsivo, fui. Chegando lá, eu ajudei. Eu criava, como eu fui redator publicitário, eu ajudava a criar os jingles, os spots, enfim. E aí fui conhecendo agências. Eu falei, bom, quero ter uma agência de propaganda. E eu batia nas agências, ou trabalhar numa agência, todas me recusaram. Eu brincava que era namoro na TV, né? Muito simpático, mas eu não quero não. E aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa, não posso ficar parado lá em Ribeirão. E aí houve uma concorrência da Casa Afonso, que é uma joalheria bacana, tradicional. Eu entrei na concorrência e pus o nome Altype, agência Altype, mas eu não tinha agência. E aí passou uma semana, me ligaram e disseram, olha, a sua agência ganhou a concorrência. Eu falei, ui, e agora? Corre atrás! É da Altype? Eu falei, oi. Sim? Sim, é da Altype. E aí corri atrás, montei a empresa, montei a agência, expliquei para o cliente, falei, olha, eu entrei com o nome Altype, mas eu não era, vou constituir a agência e nós vamos... E aí comecei na produção. Como publicitário, e meu sonho também, outro sonho, era ser professor. E como eu dava muito desculpa te cortar, mas curiosidade. Aí você aceitaram mesmo o teu trabalho? Aceitaram o meu trabalho. Olha, eu ganhei a concorrência. Foi. Esse é um cliente ousado. Ganhei a concorrência, trabalhei bastante tempo e aí surgiu a Altype, que era a agência, né? Em Ribeirão Preto. Nesse interim eu fui dar aula, porque eu dava muito estágio, uma coordenadora me chamou e falou, Pedro, você critica bastante, né? Falta isso no aluno, falta isso. Por que você não vem dar aula aqui? Eu digo, eu topo, tá bom. Aí eu fui para casa, eu suava frio. Eu falei, gente, eu nunca dei aula, como é que eu aceitei dar aula, né? Eu nunca fiz isso. Mas no fundinho estava lá, eu gostava de... eu acho que é genética, né? Meu pai foi professor, minha mãe também. E o desafio era bacana. E eu fui dar aula. Eu tinha o quê? 25 anos. Comecei a dar aula na universidade. A partir daí é que eu fui fazer a especialização,
né, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E se aperfeiçoar. Aperfeiçoar, né? Falei, agora eu preciso melhorar, não posso só a prática, eu preciso fazer algumas outras coisas. Aí com o tempo, como eu amei dar aula e sempre dei aula, aí eu falei, bom, depois disso eu falei, eu tenho que fazer um mestrado. Aí eu fui procurar um mestrado, mas não na área, eu queria um mestrado diferente. Eu falei, eu preciso aprender a ser professor. Então eu fui procurar um mestrado na área de educação, que eu fiz na PUC, em Campinas. Um mestrado maravilhoso também, que aprendi muita coisa. Depois do mestrado, aí eu parei um tempo, que faz uns 6 anos, 7 anos, eu parei para escrever. Agora sim que eu quero voltar e fazer meu doutorado. Ah, o Pedro também é escritor. Espera aí que a gente já fala disso. E aí para escrever, enfim, para me expressar. Aí eu parei com a agência, né? Maristela, minha esposa, ficou. Né? Maristela foi minha aluna. Vamos contar, Maristela foi aluna do Pedro, é publicitária e trabalha com você até hoje? Até hoje. Ela trabalha assim, ela tem agência, tem as demandas dela, tá, as tarefas, mas assim, ela All-Type. E a Maristela, mas ela é muito atrevida, ela que edita meus livros, né? Ou que conversa com editoras, ela consegue matérias, por exemplo, essa matéria na Nova que eu contei, tudo a Maristela. Ela vai, ela liga, ela fala, conversa. A Nova do mês, vamos contar. Do mês de fevereiro. Mês de fevereiro tem uma matéria do Pedro Camargo na Nova, sobre biologia do comportamento. Isso, tem também na Super Varejo, né? Eu sou colunista da Super Varejo, que é a revista da APAS. Fiz palestra na APAS há um mês atrás. Escrevo para o Mundo do Marketing também, né? Que é do Bruno, um site bem bacana. Tem o blog, enfim. Eu escrevo. As pessoas me perguntam, Pedro, você só dá aula ou você trabalha também? Eu digo, não, eu só dou aula, né? Então, agora eu sou pior ainda, né? Eu só dou aula e escrevo, né? Então, eu rio bastante quando as pessoas me perguntam. E aí eu parei, eu falei, Maristela, quando eu cheguei nos 40, eu já tenho 47, eu falei, eu quero escrever, eu quero ser só professor, né? Quero parar de trabalhar, eu quero ser professor e quero escrever. Né? E foi aí que eu comecei a carreira de escritor, enfim. Sou professor de marketing há muito tempo, já faz 22 anos. Da onde do consumo você chegou à biologia? Então... Ou foi para a biologia? Eu tinha implicância com a pesquisa de marketing, sempre tive. Eu nunca acreditei muito que só a estatística pudesse explicar. Tem um ditado que eu gosto muito, que a estatística é bacana, mostra um monte de coisa, mas é que nem biquíni, esconde o essencial. Então ela não mostrava tudo, eu falei, tá faltando algo. Você sabia dessa? Estatística que nem biquíni, não é legal? Ótimo. Ela esconde o essencial, né? Não mostra o essencial, ela mostra um monte de coisa. E aí eu fui pesquisar, porque eu achava que... Por que faz pesquisa de produto, por exemplo, e não dá resultado? E 95%, tem gente que fala de 98% dos produtos falham. Mas por que? Se foi feita pesquisa, se foi perguntado para as pessoas, por que elas não compram depois? Eu falei, tem alguma coisa aí. E aí que eu fui buscar essas informações e descobri também o neuromarketing. Né? Eu falei, tem alguma coisa por trás que o sujeito não sabe dizer. Conta um pouquinho por aí para informar um pouquinho os nossos web espectadores, o que é o neuromarketing? Neuromarketing, na verdade, é uma ciência aplicada, né, que vem da neurociência. Na verdade, ela vem da mistura da economia comportamental, finanças comportamentais, neuroeconomia, e aí surge o neuromarketing. No Brasil existe algum curso formatado? Não. De pós-graduação só no exterior. Só no exterior. Só no exterior. Aliás, a primeira associação do qual eu faço parte, que é mundial, surgiu em março desse ano. Né? Aqui no Brasil? Não. Mundial? Na Holanda. Mas é mundial, tem é uma ciência aplicada, mas uma ciência aplicada muito nova. Isso. Porque já existia o estudo, que também é novo, mas o estudo do comportamento do consumidor com foco na neurociência, mas isso dentro das universidades. Né? Então, como um curso. Não como uma formação. Não como uma formação. E aí, que vem da neurociência comportamental. Né? E aí, algumas empresas nos Estados Unidos, se foi em 2007, começaram a fazer pesquisa usando a ressonância magnética, PET, usando eletroencefalograma,
para ver, quando o sujeito olhava uma marca, quando ele via um filme, para ver que áreas se ativavam do cérebro. Vamos voltar um pouquinho e eu falar um pouquinho do que são os tomógrafos, as ressonâncias, e que avançaram muito em todos os tipos de pesquisa, né, quando se fala de ser humano. Porque a gente começou a poder observar, vocês sabem que nós somos muito determinados pelo nosso olhar, principalmente para consumo, né, Pedro? E que na hora em que você consegue, por exemplo, perceber pela ciência que um determinado estímulo excita, mostra, porque ele vai lá e ele mostra uma coloração, uma atividade, um movimento em determinadas áreas do cérebro. Então é disso que o Pedro está falando, tá? Então assim, são esses equipamentos mesmo tecnológicos que se associam ao universo bem mais amplo da pesquisa aplicada, ok? Exato. Então, na verdade, o neuromarketing ele analisa essas áreas cerebrais, se ativam, né? Então tem equipamentos que olham a parte química, quando você ativa, tem outro que é a comunicação entre neurônios e outro a parte física, né? E quando se ativam as áreas, eles descobrem se o sujeito gostou ou tem medo, ou se alguma cena num comercial passa algum medo, ativa a amígdala, que é uma área cerebral ligada ao medo, não é só o medo. Então eles começaram a fazer pesquisa para ver se um comercial era bom ou não. Ficou curioso? Então não saia daí, a gente já volta. Vocês concordam comigo? Há um mundo fascinante da tecnologia, esse novo mundo que a gente sempre fala, né? E eu vou começar a lançar uma campanha, já que estou falando com publicitários aqui, com essa marketing e tal. A campanha é o mundo fascinante das mulheres que fazem, trazendo sempre essa ideia de um ícone, né? Assim, não é mulheres no sentido de gênero, mas no sentido arquetípico da gente poder juntar, unir, fazer gestações de ideias e comportamentos e pesquisas e coisas que verdadeiramente ilustram o novo, né? Então, vocês já imaginaram isso que nós estávamos falando no bloco anterior? Que você, que eu, que todos nós, porque não adianta só a gente entender, o consumo, então eu consumo porque tem uma cor legal, porque tem isso, eu vou lá, então estão me manipulando? Vamos entender um pouco mais com o Pedro como é que funciona esse estudo que se associa ao consumo. Isso é fascinante, né? Eu me apaixonei por isso e fui descobrindo, né, as influências. O primeiro foi as áreas cerebrais do neuromarketing. Que é um fato. Né? E depois eu misturo muitas matérias. Psicologia evolucionista, como eu disse, finanças comportamentais, tem pesquisas maravilhosas, economia comportamental, biologia evolutiva. Eu converso muito, por exemplo, com o Franz de Waal, que é um primatologista, que é aquilo que eu disse. O que eu gosto é descobrir o seguinte: se eu descubro num animal um comportamento que é similar ao meu, é sinal que é ancestral, né? Não foi o homem. E o consumo não é criado necessariamente por um homem. Isso. Como a economia, né? A gente fala, criamos a economia. Na verdade, é o que a economia comportamental tem mostrado. Nós não somos racionais para comprar. Né? Nós nos dizemos, porque nós somos antropocêntricos, né? O topo da cadeia, que é o que não existe, né? A gente se acha o máximo. Isso. O topo da cadeia evolutiva, não todos estão no topo, né? Se tiver alguém que é o máximo na evolução, é a bactéria, que sobrevive desde o começo até hoje, né? Hoje em dia começam a ter dúvidas, né? Acham alguns pensadores, até que os golfinhos são mais inteligentes que a gente. E a gente percebe nos animais. Então, se eu percebo esse comportamento, eu trago para estudar, é a minha curiosidade. E percebo que o comportamento econômico, o macaco tem, corvo, enfim, vários animais têm esse comportamento econômico. Então, aí vem a minha curiosidade. Então, aí eu fui buscar também a psicologia evolucionista. E a biologia evolutiva também, para ver lá atrás o que acontecia. Porque, Beth, se a gente divide o cérebro em três, né? No estudo de neuromarketing, vários estudos. É o reptiliano, que é a base do cérebro, o sistema límbico, basicamente onde está o emocional. O primeiro, o reptiliano, a gente compartilha com todos os répteis, por isso tem esse nome, né? Ou complexo R. Depois, o sistema límbico, a gente compartilha com todos os mamíferos, né? Eles têm o sistema límbico. E o córtex, que os grandes símios e nós temos, né?
E a gente trabalha muito a economia, a venda, né, com o racional. Né, dizendo, não, o sujeito é racional, ele escolheu, ele tem o poder de escolha. Muitas vezes ele não tem o poder de escolha. Né, ele é influenciado por cor, por cheiro, enfim, por todos os sentidos ele é influenciado. Sabe o que eu vou comentar com vocês e com o Pedro? É muito interessante. Às vezes me perguntavam assim, por que você vai fazer psicologia? E eu respondia, gente, eu não consigo entender como o ser humano precisa de um estudo para se entender. Então, assim, é fácil buscar um pouco, né, do que você está colocando hoje, que assim, acho que você é mais do que todas essas atribuições, mas é mais do que tudo isso como um pesquisador em que vai, na verdade, auxiliando aí o universo dos seus alunos a desvendar, a descobrir tudo isso, né? Isso. Imagina, uma pessoa, ilustrando um pouquinho o que o Pedro colocou agora, o réptil, né, ou o nosso sistema reptiliano, ele está muito associado à sobrevivência pura. Tá? Então, as nossas memórias desta área, elas são de ataque e defesa, porque a gente precisava sobreviver num processo evolutivo, né? Então, assim, são memórias onde você não faz ideia como os teus músculos se contraem se você tem alguma imagem, alguma sensação de medo, de susto, tá? Assim, isso está registrado no teu corpo, basta você fazer a seguinte experiência. Tente ficar alguns minutos de olhos fechados sentindo o seu corpo e você faz um relaxamento. Você tem a possibilidade de sentir o teu corpo afundando. Mas se você estiver preso ao seu pensamento, o teu corpo enrijece. Tente fazer isso. E essa curiosidade, Beth, me levou para o consumo, que é a área que eu trabalho, né? Que eu dou aula de marketing, né? Eu sou professor de marketing. E aí eu discuto muito dois lados. Um lado é as empresas trabalharem com o Cortex, né? Uma empresa de seguro. O seguro da minha casa, a segurança da minha casa, da minha família é reptiliano. Né? Eu vou agir como um jacaré, um crocodilo que vai defender, enfim. Não tem que falar com o meu Cortex. Né? Aí tem os erros também, que eu estava comentando contigo, das campanhas de governo. Né? Para AIDS, para cigarro, para doação de órgãos. Continua nessa linha que você está, quer dizer, ok, família, a gente pode dizer que a intensidade ali é reptiliana. Reptiliana. E o comércio? Puro. O comércio tem vários sentidos. O comércio, você diz, o comércio em geral, a compra? Em geral, Não, tem vários sentidos. Economia, no geral. Eu digo que nós temos duas bases, eu falo, vamos achatar Maslow. Né? As duas bases são segurança, não, sobrevivência e reprodução. Todo animal vive para isso, né? Reproduzir. Então, tudo e qualquer produto que eu vá comprar está ligado a uma dessas duas áreas. Né? Então, o comércio de roupa vai estar ligado à reprodução. Né? A biologia, a mulher chega na ovulação, ela se mostra mais bonita, ela fica mais bonita, né? O cabelo, todo, e ela vai se mostrar mais bonita. Por exemplo, tem uma pesquisa de biologia evolutiva e também de etologia, que é o comportamento animal, que mostra que as bonobos e as chimpanzés, elas andam na ponta do pé quando ovulam. E aí tem uma ligação com o salto alto. Bonobos. Bonobos que é um tipo de símio. Símio também, muito parecido com o chimpanzé. E eles se comportam, elas andam na ponta do pé na ovulação. E aí tem uma ligação com o salto. Que deve ter eu nunca tinha pensado nisso, com até o rebolar, né? O rebolar, levanta o bumbum, né? A perna fica alongada da mulher, então ela vai usar mais salto quando estiver ovulando. Vou aproveitar. O Pedro está falando da ovulação. Olha aqui, ó. O Pedro tem 3 livros já lançados, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e o 4º a ser lançado. E esse aqui, para nós, né, estamos falando de mulheres, tá aqui, olha. Se estiver ovulando, não vá ao shopping. E é mais ou menos isso, né? Isso, assim, quando se está naquela preparação para sedução, para reprodução, isso no aspecto biológico, não se ofendam, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais disso, né? Não se ofendam. Tem essa ofensa, maridos ficam bravos comigo, né? É verdade. Ficam bravos comigo e falam, poxa, mas a mulher não se exibe. Eu falei, toda mulher se exibe, casada ou não, é biológico, não é consciente. Tá no cérebro reptiliano nosso o medo das palavras. Você já percebeu isso, Pedro? Eu não tinha notado, é mesmo. Tem medo das palavras. Né? Assim, olha, as pessoas são interesseiras. Imagina, que absurdo. É claro que são. Né? Existe alguma coisa que não seja interesse? Pois é sobrevivência e reprodução. Eu digo, existe uma maximização, mas ela é biológica.
Então, o interesse é biológico. Todo mundo diz, existe o altruísmo? Claro que existe o altruísmo, mas, na verdade, é um egoísmo biológico. Por quê? Porque você precisa permanecer no grupo. Eu preciso ser bom com todo mundo, senão eu vou ser tirado do grupo. E nós somos animais sociais. Se me tira do bando, eu morro. Eu passo frio, que nem um mendigo, eu estou fora do bando. Né? Então, para pertencer, eu faço coisas, né, para mostrar ao grupo que eu sou bacana. Mas, no fundo, é biológico, é para me defender o organismo. Agora, vamos o salto, né, o pulo do gato. Quando a gente está falando sobre um certo determinismo biológico, não, de maneira alguma, nem eu, nem o Pedro, nesse momento aqui, estamos dizendo, né, que nós somos estritamente, né, definidos pelo biológico. Muito oposto disso. Quando a gente conhece esses aspectos, é que a gente pode transcendê-los, né? Porque nós temos, além do aspecto biológico, o aspecto divino, energético, quântico, o que você queira chamar, mas que é dentro de um desconhecido. Então, assim, existe, é um fato, né? Então não se ofendam, só tentem abrir as suas mentes para entender que nós funcionamos sem ter esse conhecimento e essa consciência. Mas quando a gente se abre e escuta, a gente tem a consciência e pode dar um outro, sim, né, porque movimento. Né? Nós temos um cérebro fantástico, Beth. Você sabendo que você tem vieses biológicos, né, você tem vieses cognitivos, você consegue trabalhar isso. Fala, não, peraí, eu estou aqui cometendo alguma coisa errada ou não bacana. Você consegue ou não transformar. de encontro ao seu próprio desejo, exatamente, não é? Até para não sofrer. Quando eu escrevi esse livro, minha esposa falou, diga isso para as pessoas, para elas não sofrerem, acharem que elas são malucas, né? Porque se eu tiver uma visão só social, ou só antropológica, ou só psicológica, aquele sujeito está fora, né? Ele está maluco, ele é compulsivo. Enquadra, né? Enquadra isso. E a biologia segmenta. não justifica, né? Não é para você justificar os erros, e é exatamente para você ter conhecimento de si e se controlar. Porque nós somos seres biológicos, então tem que olhar esse lado, né? Não tem, é como eu estava dizendo, entender uma planta e não estudar botânica. Não pode. É como olhar um uísque pela caixa e falar, esse uísque é excelente. Como? Se você não experimentou o uísque, né? Então, como eu acho importante você dizer isso do não determinismo. Não existe determinismo social, nem biológico, nem... são facetas de um mesmo sujeito. Nós temos que olhar antropológico, social, psicológico, enfim, todas as áreas. Eu só peço para acrescentar o biológico. A minha tarefa é essa, é acrescentar o biológico. Né? Para ficar mais integrado, inclusive, isso, né? integrado e completo, né? Porque vão ter viés, você fala, puxa, entendi o meu viés. Então, no shopping eu digo, olha, você sabe que você está ovulando? Não saia com o cartão de crédito. Põe um dinheiro na bolsa, porque você vai comprar. Né? A hora que você vê alguma coisa, vai se inundar de dopamina, o cérebro, e você vai querer, porque o cérebro... Né? Pesquisa do Benjamin Libet diz que a gente compra, que a gente age, o cérebro mostra que a gente age 500 milésimos de segundos antes de você ter consciência, o seu cérebro já comprou, né? Ele já quer aquele objeto. Então, leva um dinheiro, porque vai inundar de dopamina, se você não for, você vai voltar e vai comprar. Então, compra umas coisinhas. Biologicamente, né? Fiquem aí, que a gente vai começar um pouquinho mais a aprofundar ainda dos trabalhos que o Pedro está desenvolvendo ou desenvolveu nos livros. Mas entenda, eu brincava muitas vezes com enjoy your pain. Espera um pouquinho, aproveite, sinta a sua dor. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Fique conosco. Vocês do Enjoy Your Pain. Vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Eu tive uma situação clínica em que veio um americano uma vez para passar férias aqui no Brasil, depois de nunca ter saído durante 15 anos de trabalho. Nos Estados Unidos tem muito isso, a maneira, né, de trabalhar e de férias é bem diferente do nosso padrão. E aí o que aconteceu? Ele chegou no aeroporto e travou. Antes mesmo dessa recente moda da síndrome do pânico, era mais ou menos o que ele tinha, mas ele não conseguia sair do aeroporto. Ele tinha prometido à família que ia tirar férias, né? Veio para cá, mas travou. Então, assim, quando a gente tem acesso a como nós verdadeiramente funcionamos, quais são essas características biológicas que a gente tem, nós começamos a usar uma dialética, né? uma contradição nossa, que assim, a gente tem que controlar aquilo que a gente não gosta e o nosso funcionamento para poder nos libertar.
né? Enquanto a gente não conhece esse padrão, o que a gente vai fazendo? A gente vai repetindo e repetindo. E é mais ou menos isso, né, Pedro, que você coloca no Exatamente isso. Essa é a minha preocupação. É você se conhecer, não é o não consumir, mas é o consumir menos, com consciência, saber o que você está fazendo, né? E a biologia tem muitas respostas, né? Nos hormônios, níveis de neurotransmissores, várias respostas você pode ter e entender que você consome muitas vezes, você tem os estímulos, né, de marketing e consome exageradamente. E aí eu falo em tudo, falo em comida, a gente exagera, né? O organismo pede açúcar e pede gordura. Principalmente quando está insatisfeito. Exatamente. Então você vai. Então se você souber isso, você fala, não, peraí, então eu não vou passar perto. Né? Ou vai tentar, viu? Eu tô numa luta. O meu é com livros. Livros. Né? Então a compulsividade, né? Todos nós temos alguma outra coisa de compulsividade, eu tenho com livros. Eu já cheguei a comprar 3 livros idênticos em 6 meses. E eu olhava na segunda vez e falava, nossa, eu preciso muito desse livro. Né? Esquecia que eu tinha. Quando chegava em casa, tinha um outro. Aí eu tenho que esconder em prateleiras diferentes para minha esposa não ver. Aí fica um lá e aqui para ela não perceber. É interessante você colocar isso, né, Pedro? Porque eu acho que todas essas questões que nós estamos falando, por que a gente estuda? Para melhor qualificar a nossa vida, né? Para agregar valores que realmente estão de acordo com aquilo que a gente está buscando da nossa tal felicidade. Mas não é para deixar de. Então, assim, essas confusões, esses jeitos diferentes, ou que as pessoas acham meio maluquinhas de ser, vão continuar. Tá tudo bem. Isso, essa é a palavra, tá tudo bem. Né? A única coisa que eu peço, que eu digo sempre, é que existe a felicidade hedônica, né? Que você compra algo, acha que aquilo é tudo e depois não é. E isso é químico, é a dopamina que vai te inundar. Você vai comprar uma coisa cara e de repente não precisava. Né? Ou tem um monte já em casa, como eu tinha 3 livros. Né? Então você entendendo isso, você se acalma. E o efeito nocivo se você não entende, né? Muito nocivo, até porque você vai se castigar. Acontece muito com a mulher. Ela se culpa porque ela comprou aquele sapato, porque ela comprou aquela roupa que ela não precisava. Né? Os outros vão culpar a mulher também, né? Porque ela é gastadeira. Homem também é. Homem também é compulsivo, isso é história, né? Que o homem não é compulsivo também em outros objetos, exato. Em outras ações, gasta muito numa gravata cara, ninguém precisa de gravata cara. Então você ir fazer um rafting pode te fazer feliz como ir ao shopping. E eu digo sempre, não é não ir ao shopping, mas controle-se. Né? Então vai pro shopping, tá ovulando. Conheça melhor a sua insatisfação. Isso. Vai pro shopping, tá ovulando, não leva cartão, leva dinheiro, põe dinheiro na sua carteira. Se dá uma meta, né? Olha, se eu puder gastar isso... Eu, por exemplo, evito passar passar perto de livraria. Né? Eu tô aqui em São Paulo, já pensei, depois eu vou passar ali na cultura. Não, calma, Pedro, não, você já comprou o livro esse mês. Né? Enfim, e eu sei que é biológico, eu sei que eu não sou maluco. Né? E que as pessoas não são malucas. Então, é o que você falou, ajuda a conhecer. Ajudando a conhecer, acalma. Até você aprende a controlar. Né? Você tira lá do reptiliano, do sistema límbico, né? E passa para o córtex. Você fala, não, eu sei o que está acontecendo comigo, então eu sei me controlar. E a gente traduz até um pouquinho do pensamento até de Einstein, né? Me corrija se eu estiver errado agora, porque agora eu fiquei na dúvida. Mas assim, quando você pensa, você não chega a lugar nenhum. Exatamente isso. Né? Quando você para de pensar, o que está acontecendo? O que a gente está falando? Naquele não tinha ressonância, não tinha tomógrafo, a gente não sabia disso. Mas você está rebaixando níveis de neurotransmissores, né, que vão te permitir que você enxergue, que você tenha a resposta de uma maneira mais tranquila. Mais tranquila, porque tem lá o reptiliano agindo pela sua segurança, sobrevivência, tem lá um sistema límbico todo, né, que tem a sua história, que você estava dizendo, ontogenética, que é desde quando você está sendo concebida, está na barriga da mãe, que já tem os hormônios, né, e a filogenética, que é uma história da sua espécie. Isso tudo você carrega, né? Em memórias, nas nossas células. Exato, memória na célula, que você vai carregando, enfim. Então a gente come açúcar porque os nossos ancestrais precisavam de açúcar e gordura, porque eles não sabiam quando iam comer de novo. E aí vem os nossos erros, né? E aí eu tenho uma geladeira lotada. Para quê? Né? Hoje eu posso ligar, enfim, eu tenho um disco entrega, dispensa, eu acho uma coisa maluca. Né? Então, se você souber que você tem esses vieses, você não precisa ter dispensa. A gente acaba perdendo farinha, fica cheio de bichinho, né? Coisas que vão vencendo. Né? Por quê?
Porque é ancestral. Juntar, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Aliás, é interessante, parece que o nosso lixo é o mais rico que existe, né? Exatamente. Então, por exemplo, processos, um outro que eu descobri numa pesquisa, você se alimentar dentro de shoppings ou se alimentar em restaurantes grandes. O cérebro reage como se estivesse acabando a comida, é quase como um leão. O leão, quando está comendo e vem outros, ele come rápido e muito. A gente faz a mesma coisa. Então, quando você ouve muitas vozes, você vai processar como perigo, como está acabando a comida, você vai comer muito e muito rápido. Então, quer dizer, eu digo sempre, quer emagrecer, restaurante pequeno, né? Não vá para restaurante self-service, tem muita gente, tem muitas vozes. E também restaurante de shoppings ou de algum lugar que tenha muita gente circulando, porque você vai ouvir vozes, você vai reagir dessa maneira, que é esse aprendizado filogenético, que é da nossa espécie, e você vai comer muito, né? E rápido. Então, são essas coisas que eu vou dando dicas para a pessoa aprender. Não, eu posso economizar. Existem outras, por exemplo, de economia comportamental, diminua o prato. Não coma no prato normal, compre um pratinho de sobremesa. Outra coisa, festa italiana ou festa, né, família italiana, portuguesa, né? Nossas descendências enchem a mesa. Né? A economia comportamental fala não, deixa a comida na cozinha. Cada um se levanta e vai pegar e volta. Você diminui a porção de comida. Porque se você fica ali na frente, você está vendo vozes, gente comendo, você vai acompanhar e vai comer muito. Se está lá na cozinha, você vai lá, pega e volta, você diminui a porção. Então, são coisas simples que, se a gente entender esse processo biológico, fica mais fácil de realizar. Entende uma coisa, não é para você aí, web espectador, usar, né? É para você se autoavaliar e entender o seguinte, depende muito das suas necessidades, né? Então, assim, depende do que você está querendo, do que você está sentindo. Um fato, né, Pedro, que acho que é incontestável para toda a humanidade nós queremos ser amados e amar. Né? É isso, nós queremos ser reconhecidos e para isso precisamos reconhecer. Então, tudo que for dos seus interesses, né, estão associados diretamente a como você vai lidar e movimentar, é esse mesmo, né? Como é que você vai dançar em relação às suas necessidades e o instrumento que você tem, não é? Exatamente isso. Agora, eu queria que você levantasse um pouquinho, assim, o teu primeiro livro não foi aqui no Brasil. Não foi lançado no Brasil. Não foi lançado em Portugal, um livro de neuromarketing. Por quê? E por quê? Então, porque no Brasil ainda não havia interesse, né, por livro de neuromarketing. Até hoje não existe um que foi publicado, mas assim, foi publicado agora, tem um outro, mas que fala muito de neurolinguística, que não é neuromarketing, e não existe o interesse. Em Portugal já existia esse interesse. Ou talvez, né, não sei se é bem interesse, né, mais ou menos do que a gente estava dizendo. Eu acredito, editores que estiverem nos ouvindo aqui, né, ainda também a gente passa, principalmente o Brasil, né, por esse domínio, esse poder engessado, que acha assim, não dá nem acesso a interesse. Talvez tenha interesse, mas é que assim, não vende. Pode ser, o mercadológico. Né? Talvez né? o interesse exista. Vamos usar um pouco mais? Porque aí é que reside esse conhecimento. Entendi. O interesse existe, porque eu vejo no blog, eu falei, são 700, 800 visitas por dia no blog de pessoas lendo o que eu escrevo. Pode não existir o mercado ainda, né? O mercado, pode ser. E aí Portugal se interessou muito pelo livro, foi o IPAM, o Instituto Português de Administração Mercadológica, e aí eu fui para lá lançar o livro, passei uma semana em Portugal, lancei em 2009. Seu primeiro livro? Foi o primeiro livro. Qual é o... Neuromarketing, decodificando a mente do consumidor. Decodificando a mente do consumidor. Depois eu, preocupado, eu descobri outras coisas que influenciam, como os hormônios, né? Os neurotransmissores, enfim, porque o neuromarketing trabalha muito pouco com o neurotransmissor, com a química. Até porque, de alguma forma, antiético, você não pode tirar sangue, enfim, olhar o cérebro você pode, mas tirar sangue de alguém para ver o nível de hormônio não pode. Aí teria que ver pela urina, pela saliva, os neurotransmissores também. Então eles não usam como técnica, mas é uma coisa que me encanta muito. E os hormônios. E aí, então, eu criei uma área chamada Biologia do Comportamento do Consumidor, porque eu não consegui encaixar esses assuntos em neuromarketing, nem neuroeconomia, nem nada. Eu falei, bom, vou criar um título meu. Então, eu coloquei aí dentro, então eu estudo neuromarketing, eu misturo as coisas, né? Etologia, que é o comportamento animal, que é a Biologia do Comportamento do Consumidor, que ela abre para várias ciências, né? Várias visões, que é o que eu gosto.
Em seguida, Beth, como eu escrevi esse que chama-se, né? Tem nas livrarias, chama. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Tá. O segundo qual chama foi? Comportamento do Consumidor, Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo. Que deu a origem à Biologia do Comportamento do Consumidor. Guarde aí que nós já voltamos, vamos falar um pouco mais sobre isso, que isso é autoria do Pedro Camargo. Até já. Voltamos aqui no Mulheres que Fazem com Pedro Camargo, nosso último bloco, mas vamos entender um pouquinho, né, o que é a biologia do comportamento do consumidor. Que esse segundo livro que você coloca, né, que você faz, que é lançado no Brasil, né, esse que você é. escreve, né? Isso. Conta um pouquinho a história dele. Assim. Ele foi lançado, eu tinha esse tema, né, foi lançado a editora Novo Conceito, eu tinha mandado de neuromarketing, mas na época não interessava a ela. Depois ela queria o livro de neuromarketing, falei, não tenho, de neuromarketing já está em Portugal, tem um outro chamado Biologia do Comportamento do Consumidor. E aí eles pediram para ver o livro, gostaram, acharam curioso. Mas acharam que você tinha que mudar o tema. Aí lançaram, mas pediram para mim, Pedro, não pode chamar Biologia do Comportamento do Consumidor. Eu disse, por que não? Eles, olha o nome, Biologia, vai para Biologia, vai para enfim. Então, o nome ficou Comportamento do Consumidor, a Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo. Isso é super importante a gente entender dentro do que a gente está conversando hoje, né? Assim, nosso cérebro é burrinho. É burrinho. A gente podia ampliar um pouco mais, né? A gente faz exatamente isso, né? Acaba adotando isso como uma filosofia de vida, a reprodução. Assim, sem a reflexão. Tá? Então, assim, aquilo que você vê não necessariamente é aquilo que é. Né? Eu acho que é bem isso. E a gente funciona um padrão, né? Existe um padrão econômico brasileiro, acho que mais do que outros países, que engessa isso. E de repetência, né? Repete. Eu digo, a teoria de marketing tem 50 anos e continua se repetindo. É linda, é maravilhosa, é fantástica. Funciona, mas dá para discutir. Mas é uma parcela, né? Pois é, mas dá para discutir. Né? E aí eu escrevi esse segundo livro, foi publicado no Brasil em 2010. Aí veio esse. Isso, aí foi minha esposa que pediu. Uma encomenda dela. Encomenda feminina, isso, que o Pedro cumpriu. Da Expertise Feminina, que ela disse o seguinte, ela lia meus livros e falava, puxa, isso me acalma, eu não sou maluca. Tem fundamento biológico, né? Eu consumo por causa da Vamos ajudar um pouco as mulheres. Isso. Ela e falou, aos homens a entender as mulheres. Exatamente. Ela falou, vamos escrever sobre isso. Então ela me encomendou esse livro. Né? No entanto que nós oferecemos para a editora falou, olha, não, 2013 a gente lança. Ela disse, não, é 2011, ela lançou, ela é editora, ela distribuiu, ela distribuiu. Mas ela é encontrada para os nossos web espectadores que quiserem comprar, você tem no site, tem no site, tem no okay. site, pelo Face, enfim, ela criou os canais, tem na livraria, aqui em São Paulo tem na FNAC Morumbi, no Shopping Morumbi, tem em Porto Alegre, tem em Ribeirão, mas também pelo site, pelo www.biocc.com.br. Que esse é o site. Aí, a gente vai ver. Vamos colocar e vamos anunciar. Isso, e qualquer coisa no Face também, no meu blog, enfim, pede, eu tenho lá e eu distribuo os livros. Né? E o que vai ser lançado ainda? Então, esse daí vai ser lançado em Portugal. Vai ser lançado em Portugal para uma outra editora, mas eles vão mudar o nome. Também. Eu acho que ovulando não cai muito bem, deve ser alguma coisa como o consumo feminino, alguma coisa mais... e aí o quarto que eu estou escrevendo são sobre as campanhas, educação e campanhas públicas, são políticas públicas, discutindo como o governo trata as campanhas públicas de cigarro, drogas, sexo não seguro, enfim, a educação em si, enfim, todas as campanhas públicas de governo. Isso, campanhas focadas no social. Eu estava vendo uma matéria agora, vindo para cá, falando sobre o celular e o trânsito, né? Que é das coisas que mais mata hoje em dia no trânsito, é o celular, de batidas, de acidentes. Ou álcool. Isso. Só que é um viés cognitivo, um viés biológico, que a gente busca informação também é filogenético também, né? É herança ancestral. Que a informação é muito importante para a gente sobreviver. Então a gente vai viver buscando informação. Então não adianta
trabalhar com o córtex, que é o juízo, a razão, fazer uma campanha. Olha, se você fizer isso, você vai morrer. As pessoas sabem disso. Se você não usar camisinha, você pode pegar DST, porque a gente fala em AIDS, mas tem um monte de doenças, né, DST. As pessoas sabem disso. DST, doença sexualmente transmissível, ok? E as pessoas sabem disso, né? Então, eu acho que tem que trabalhar o reptiliano, o sistema limpo, que as campanhas de propaganda do governo não trabalham. E mais ainda, dá para ir muito mais longe. É uma coisa que eu insisto aqui, vou continuar insistindo. Não é só com as pessoas, como o Pedro está falando, não. Com crianças. Tá? Perfeito. A educação que é punitiva, restritiva, não funciona. Olha o que a gente está vivendo. Por quê? Tem um princípio muito simples. O cérebro não assimila o não. Mas isso é outra questão. Beth, perfeito. Um dos outros livros que eu quero escrever, que se chama Agora Eu Entendo a Minha Filha, é exatamente sobre isso. Minha filha tem déficit de atenção, falta dopamina, e eu, antes de estudar neurociência e neurologia, eu a culpava de tudo. Dizia, por que você, menina, porque você não estuda, porque seu pai só trabalha para pagar seu estudo, você não tem consideração, Faltava química na menina. E eu acusava, eu fico imaginando como ela se sentia, o pai acusando ela e ela não conseguindo fazer. Ela não sentia, ela só sentia, Pedro. Isso é bem legal colocar, porque isso é uma grande questão do que você está dizendo, né? Assim, a gente vai registrando, não vai registrando o conhecimento, vai registrando no sistema límbico, né? Aversão e atração, aversão e atração. Isso é um problema. Ô, Beth, eu peço até hoje desculpa para ela. Por eu ter feito isso com ela. Quando eu a levei no neurologista, numa neuropsicóloga, eles detectaram falta de dopamina, ela toma remédio hoje, tomava um tipo de remédio, mudou, já está diminuindo o remédio. Hoje ela é um problema assim, eu falo, Giovana, tira uma nota baixa para eu te dar um cata, para eu ficar bravo contigo, assim, eu tô perdendo minha função. Né? Eu tô perdendo minha função de pai, você só tira nota boa, isso é complicado para mim, eu tenho que ter uma função de pai, de chato, né? E ela ri e eu peço desculpas até hoje, né? Por não conhecimento, eu devia estar acabando com a cabeça da menina, né? Por uma ignorância. Então, essa é uma outra coisa com que eu fui buscar. Autoestima, é mais sério. É mais sério ainda, é mais profundo, né? Porque quando a gente está, aquela historinha, né? A gente está se sentindo bem, está com a autoestima legal, a gente vai em busca de qualquer coisa. Mas se eu acredito que eu não posso, né? Que alguém está me dizendo, e isso vale para a criança, vale para a família, vale para os relacionamentos, vale para o Estado, né? Vale para as relações interestaduais e internacionais. E isso, Beth, como eu vou entregar minha filha, ela vai estudar com uma pessoa que não tem a menor noção de neurociência, por exemplo, não sabe como é um cérebro. Porque ela não teve essa formação, a professora dela não teve essa formação. Né, que é um projeto que eu tenho de ir nas escolas ensinar como funciona basicamente o cérebro, que é junto com esse livro Agora Eu Entendo a Minha Filha, que eu com cérebro de 45 anos, minha filha com cérebro de 15. Né? Um homem e uma mulher, então são coisas muito diferentes. E eu quero explicar para professores. Tem um projeto para explicar, junto com o livro, explicar para as professoras como é que age o cérebro, enfim, para elas saberem como elas agem. Eu tive muito problema com o Lucas, que é o mais novo, hoje tem 8 anos, mas na escola ele tinha problemas assim. Pedro, você precisa vir buscar porque o Lucas bateu no fulano. Pedro, você precisa vir buscar porque o Lucas não para. Pedro, você precisa vir buscar... Gente, alguma coisa está errada. Não posso ficar buscando meu filho. Alguém tem que saber lidar com isso, né? Eu sei que tem o meu erro. Fui buscar. Bom, fui estudar. Estudei, busquei. Falei, Maristela, o Lucas tem intestino preso. Isso é falta de serotonina. Imaginou, né? Eu não sou um médico. Então vamos fazer isso, vamos tratar o intestino dele, vamos. Começamos a mudar a alimentação dele inteira. Beth, em 2 meses ele era outra pessoa. Porque 80%, eu já ouvi falar agora, semana passada, de 90% da serotonina produzida no intestino. Agora, no final da nossa entrevista, o Pedro está ilustrando tudo aquilo que ele faz, mostrando para vocês exatamente isso, né, gente? Quando a gente conhece, eu tenho acesso a determinadas informações, a gente... Não é que tem uma solução, mas você cria possibilidades de melhor exercer, melhor qualificar tanto os seus papéis sociais quanto a tua felicidade, né? E entendendo o outro, a gente entende melhor. Exatamente. Né? E eu descobri isso na biologia. Por isso eu estudo a biologia do comportamento do consumidor. E esse é o termo que você colocou até no seu... Na sua sistematização de conhecimento. Exatamente. Biologia do comportamento do consumidor. Que aí eu misturo etologia, psicologia evolucionista, neurociência, economia comportamental, enfim.
Várias E ciências. simplesmente para dizer como as pessoas se relacionam, né? Isso. Eu estou buscando em outras áreas, isso, exatamente, para descobrir como se relaciona. Porque na área social não conseguia. Na social, com sociologia, com antropologia, estudos de antropologia, sociologia, psicologia, eu conseguia entender uma parte. Me faltava uma parte que eu descobri na biologia. Né? Que, de novo, completa. Eu digo, não, todas são fantásticas, mas me faltava essa parte para eu entender o ser humano E é uma essência. melhor. Nós somos essencialmente seres biopsicossociais, Exatamente. né? Exatamente. Eu digo até, e eu brinco e eu falo que até o social é comportamento de banda, né? O social é biológico. Eu digo, brinco, olha, gente, até o social, porque às vezes as pessoas falam, poxa, você elimina o social. Não, ele não elimina o social. O social faz parte dessa visão. E o que eu quero é agregar, é trazer o biológico para a gente começar a entender o comportamento do consumidor. E para todos os lados, também me pergunto, poxa, Pedro, você escreve para as pessoas ou para as empresas? Eu escrevo sobre biologia do comportamento do consumidor. Serve para tudo. Serve para tudo. Serve para o micro, serve para o macro. Exatamente. Porque a gente está entendendo Exatamente. tantas campanhas de governo, né, que vai ser o próximo livro. É o tá próximo certo? livro, já estou escrevendo. Esse livro está dizendo também de como é que é essa relação, como é que a gente trabalha efetivamente, né? Eu estava falando do coletivo dos shopping centers. Bom, se você quiser viver, né, não está passando uma situação social, uma situação pessoal de insatisfação, está sem namorado, foi desempregado, cuidado com o que você vai estar procurando para se satisfazer. Porque esse coletivo agitado vai te tirar de dentro de você, né? Então, se você for para uma situação capaz de você engordar e não ter a efetiva resolução do que está acontecendo. As campanhas é a mesma coisa. O objetivo das campanhas é restringir, né, aquilo que está fazendo mal a um número maior de pessoas. Mas se você não souber qual é o caminho que você está percorrendo, não só você não vai resolver, como você vai acrescentar situações piores, porque as pessoas vão ficando culpadas, né, vão ficando... E aí, sabe o que elas fazem? Negam, mentem. Isso é um outro problema, não é? Exatamente. Muito isso. grande. Muito grande. Pedro, super obrigada pela sua entrevista, né? Queria que você colocasse aos nossos web espectadores o que você gostaria como um recado, suas considerações finais. Olha, o meu recado é esse. Vamos olhar a biologia. Eu me apaixonei, eu acho que todo mundo vai se apaixonar, enfim, quando leem, gostam, as pessoas acabam se reconhecendo. O meu recado é esse. Vamos levar a biologia, vamos entender mais biologia para a vida. Eu quero trazer a biologia, que as pessoas entendam a biologia e usem para o seu dia a dia, trazer como você faz, levar para as pessoas, né? Não ficar só na ciência a biologia. Né? Ela está ligada ao comportamento, os hormônios influenciam, o cérebro, os neurotransmissores. Vamos entender isso, porque a gente pode se comportar melhor no trânsito, conseguir controlar os vícios. E não para o outro, para si mesmo, né? Para si mesmo, para usar isso. Exatamente. Refletir e relacionar melhor a biologia no seu dia a dia. E para isso você dá palestras, não? Dou palestra APAS, semana passada eu estava em Belém. Então podem te Portugal, contratar, México. os nossos que estão escutando aí acham interessante, podem te contratar para palestras, tanto empresas quanto instituições. E até privadas. Sim, eu dou palestra em empresas e dei palestra na ABC Trans e palestras de trânsito para psicólogos e médicos do trânsito para explicar as campanhas. O que está errado? O que a gente pode melhorar nas campanhas de trânsito? Então você que está aí, né, e que tem uma inquietação de como melhorar, olha, um recurso legal. Conhecer um pouco mais, esse trabalho para mim foi extremamente inusitado, que é o neuromarketing ou a biologia do comportamento do consumidor com o Pedro Camargo, ok? Muito obrigado por vocês estarem aí. Obrigado, Pedro. Isso, o prazer foi meu. E até a semana que vem.